E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar sobre o segundo tópico de performance em Go, sobre retornos nomeados. Você definir os retornos da sua função, retorno nomeado, colocar nome nos seus retornos. Faz diferença na performance? É isso que a gente vai ver nesse vídeo agora. Então vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, dicas de performance em Go, defina retornos nomeados, parte 2. Você definir retornos nomeados pode trazer uma ajuda em performance no seu código, então vamos ver melhor sobre isso. Então o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver por que definir retornos nomeados, entender o motivo de você definir, e a demonstração de sim faz diferença. A gente vai ver se realmente o quanto faz diferença entre você definir ou não os retornos nomeados. Então tópico 1, por que definir os retornos nomeados? Por que a gente tem que definir? Então definindo o retorno nomeado, além de uma boa visualização para sua função, por que uma boa visualização, tá? Se você define quais variáveis vão ser retornadas, se eu bato o olho na função e eu olho e vejo assim, beleza, ele vai retornar a variável user e a variável error. Então deixa eu ver quais valores ele atribui para essas variáveis. Eu já vou direto procurando essas variáveis dentro do meu código. Eu consigo saber exatamente o que vai ser retornado, quais valores estão sendo passados por parâmetro, e no return eu nem preciso especificar, porque eu já especifiquei aqui em cima. Então quando você coloca o nome nos seus retornos, você não precisa colocar return user, vírgula, return err. Você só dá return porque já foi especificado o que você vai retornar. Então fica mais fácil de ler porque a pessoa já sabe o que vai ser retornado logo na declaração da função. A variável é definida logo no início da compilação, ou seja, o compilador demora para descobrir quais variáveis vão ser retornadas se não forem definidas antes. Então se você não definir antes, meio que o compilador vai ter que procurar quais variáveis vão ser retornadas. Ele vai ter que procurar e falar assim, beleza, ele tem essa função aqui de 100 linhas, deixa aqui eu procurar quais valores vão ser retornados dentre essas 100 linhas aqui, quais variáveis ele declarou para ser retornado. Agora quando você declara os nomes, ele vai falar assim, ó, eu tenho essa função de 100 linhas, esses são os parâmetros que eu recebi e essas são exatamente as variáveis que ele vai retornar. Independente do que aconteça aqui dentro, eu sei o que vai retornar. Então meio que ele perde menos tempo procurando o que vai ser retornado porque ele já sabe, já anteriormente declarado na função mesmo, tá? Então o compilador meio que ele fica mais feliz se você definir logo o retorno nomeado, porque fica mais fácil dele já saber o que vai ser retornado, tá? Bem legalmente dizendo, para ficar mais claro de entender, é isso. Se apenas definir o tipo a ser retornado, ele declarará o nome durante a execução do código. Então você vai ter que fazer com que o seu código declare durante a execução do código que ele vai ser retornado. Então faz com que você declare a função logo depois ou logo antes, então o compilador ele vai ter que ficar procurando qual variável vai ser retornada. Ele não vai saber já explicitamente o que vai ser retornado. Ele vai falar assim, tá, eu vou retornar uma string e um erro, mas o que vai ser retornado? Onde está essa variável? Deixa eu procurar aqui no código. Diferente de, tá, ele vai retornar string e erro, e essas são as duas variáveis que ele vai retornar. Eu não sei que valores ela tem ainda, mas eu sei que são elas que vão ser retornadas, então deixa eu só procurar quais valores vão ser retornados, tá? Então ele meio que já sabe que vai ser retornado, mas não sabe o valor ainda. Então o compilador ele vai em busca disso, tá? Mais ou menos assim. Isso faz o código tomar decisões de o que retornar enquanto executa, diminuindo a performance, assim como eu falei. Então tópico 2, demonstração. Então vamos demonstrar aqui e ver se realmente faz diferença, né? Então vamos comparar os códigos. Então aqui eu vou ter uma função declare return type only, então a gente vai retornar só o tipo, então tá só string aqui no retorno. E declare return name type with log, com all string como variável de retorno nomeada, tá? Eu vou deixar um card aqui em cima, para se você não viu ainda o vídeo de retornos nomeados, retornos múltiplos, eu vou deixar o card aqui em cima, que ficou bem explicadinho essa parte, tá? Mas aqui, dando um overview sobre... Quando você vai retornar apenas o tipo, você não coloca parênteses entre ele, tá? Então você coloca o nome da função, parênteses para se acaso tiver algum parâmetro para você passar aqui dentro, e do lado você coloca qual é o tipo, beleza? Igual nas outras linguagens. Mas se você vai colocar o nome da variável, você coloca o nome da função, abre e fecha parênteses, abre e fecha outro parênteses, aí você coloca qual é o nome da variável e qual o tipo dela. Que aí o Go vai falar assim, tá, é esse valor que ele vai retornar, essa variável, e ela é do tipo string. Então qual é a diferença entre esses dois códigos? A única diferença é, tá vendo que aqui eu declaro all string no retorno e eu não preciso declarar ela no código. Aqui como eu não defino, eu tive que colocar aqui var all string, eu tive que declarar essa variável. De resto é tudo igual. Tanto que aqui ele usa o string aqui dentro do for, ele usa o string aqui dentro do for. Ele printa qual é o valor e dá um return. E aqui no return ele só teve que especificar qual variável ele vai retornar, porque não está declarada aqui em cima. Mas como aqui em cima já está declarada qual variável que vai ser retornada, ele não precisou colocar no return. Só de você dar return já está certo e o Go já entende isso, tá? Então essa é a única diferença.
que uma declarou variável com retorno nomeado e outra não, e ela teve que declarar dentro do código. Então faz diferença? Vamos ver se faz diferença mesmo no retorno, né? Então aqui o resultado é bem diferente, tá? Dá uma diferença muito grande. Então a função que declara só o tipo, só a tipagem, demorou 12 microsegundos para retornar. Então 12 microsegundos para retornar. O declare return name com o nome, então você declarar o nome na variável, declarar um retorno nomeado, demorou 250 nanosegundos. Isso é equivalente a 48 vezes mais rápido, tá? Só de você colocar o retorno, o nome do retorno na hora de você retornar. Ou seja, 250 nanosegundos é equivalente a 0,25 microsegundos, tá? Então é uma diferença absurda. E nem parece fazer tanta diferença assim se você olha, você fala, ah, não faz muita diferença, né? Mas realmente faz, tá? Então é bom você procurar sempre utilizar o retorno nomeado. Às vezes não tem como, às vezes uma função chama outra e essa outra função retorna o que essa função de origem quer. Então às vezes você não precisa muito declarar retorno nomeado, mas em muitos casos você vai sim ser possível você utilizar retorno nomeado, tá? Então sempre que for possível, tenta declarar ali o que vai ser retornado, que você com certeza vai ganhar performance e um code style melhor, porque fica mais bonito e fica mais fácil de ler o código, tá? Então foi esse vídeo, foi um vídeo mais rápido, esses vídeos de performance vão ser mais rápidos. Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Falou!